Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia, toda terça-feira, aqui pela nossa BCC Television. Terça, às 13 horas, a gente tem esse encontro aqui, nesta esquina onde tudo acontece. Seja bem-vindo. Afinal, estamos para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí no Japão, do outro lado, matando a saudade um pouco do Brasil através do Esquina da Cultura. E hoje a gente tem uma pauta muito bacana, um assunto maravilhoso, um assunto que deve ser abordado cada dia mais, que nós vamos conversar agora com ela, a escritora desta obra que está aqui em minhas mãos, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Eu tenho o prazer imenso de receber, uma honra recebê-la aqui, Déa Ebertrand. Seja bem-vinda à Esquina da Cultura. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui, espero que a gente possa ter um bom bate-papo. Claro que teremos, e aliás aqui você fique à vontade de sentir na sala da sua casa, né? Porque o Esquina da Cultura é isso, é um bate-papo bem gostoso e desse assunto que, apesar de nós estarmos em 2019, é um assunto ainda que tem aí muito preconceito, que a sua obra uma obra importantíssima, que é Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade. Ou seja, você conta a história de dois casais homoafetivos nesta obra. Isso. Né? Quatro. 2 masculinos e 2 femininos. 4, então, 2 masculinos e 2 femininos e 2 com filhos e 2 sem filhos. Vamos chegar lá. Déa, mas antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouco da Déa. Qual é a sua formação acadêmica? Você é psicóloga? Eu sou multifacetada, né? Porque Bem-vinda ao clube. Eu sou santista, saí de Santos. Já em Santos eu escrevia poemas, fazia música, tocava violão. Então, com 17 anos, eu ajudei a formar a Academia Santista Juvenil de Letras. Sempre fui metida, né? Ai, que maravilha! Aí, 18 anos, vim para São Paulo, vim para fazer psicologia, fiz 1 ano, mas na época eu não tive condições financeiras de continuar, parei e comecei a cair no feminismo, cair nos grupos feministas, que na época, 78, 79, estavam começando os congressos, tanto de mulheres, quanto de gays, quanto de negros, estavam começando esse movimento social grande, e eu caí de boca, tinha 18, 19 anos, foi muito bom. E aí com a vivência dos grupos feministas, eu acabei caindo na produção e assessoria de imprensa, através de uma amiga que era jornalista, Miriam Palha Costa, que hoje é minha editora. Olha quantos anos a gente tem essa amizade, né? Ela me indicou para um show com a Elisete Cardoso. Olha que maravilha. E eu fui trabalhar com a Divina, não a conhecia direito, porque era uma geração muito diferente, né? Sim. Não a conhecia direito, fui me aproximar dela e realmente trabalhamos 5 anos juntas, viajamos pelo Nordeste, fiz o show dos 50 anos da carreira dela, que foi lindo. E realmente para mim foi como a Elisete, eu acho que não existe, né? Não existe em termos de dignidade, em termos de carisma. Você estava com ela no camarim super simples, um pouco quando ela vinha no palco, ela era realmente divina. E a partir daí fiquei 24 anos trabalhando com música. Olha que maravilha. Com shows, a maioria das vezes como assessora de imprensa, algumas vezes como produtora. Depois, na época, tinha o Pixinguinha, que era um projeto que saía da FUNAT do Rio de Janeiro. Sim, Ele tinha uma estreia no Circo Voador e depois ele percorria durante 1 mês e meio, 2 meses, a gente fazia temporadas longas. E eu fiz 3 Pixinguinhas, então eu montei show nesse Brasil inteiro, só não fui em 2 estados. Fiz Pixinguinha com o Emílio Santiago, outro com a Aline Andrade, outro com a Elisete. Então, assim, trabalhei com todos os sambistas, né? Alessi Brandão, Bete Carvalho, Alcione, trabalhei com a turma sofisticada de São Paulo, Vânia Bastos, Eliette Negreiros. Assim, então, chega uma hora, né? Trabalhei eu fico pensando assim, com Braguinha, com as cantoras do rádio, Nora Ney, então foi um acervo. Depois do Collor, ficou muito difícil você continuar essa pegada aqui, porque os lugares fecharam. Eu trabalhava em lugares importantes, 150 Maxud,
Opera Room, eram lugares, Vou Vivendo, lugares de MPB, né, de reduto. De Baiuca, MPB. Jardins. Essas coisas. Blend. Gallery, tinha o Gallery. Sim, sim. Eram muitos lugares, né, muitos lugares mais acessíveis que hoje. E aí, a partir daí, eu falei, bom, tenho que mudar um pouco de área. E durante 3 anos, eu ainda desenvolvi um método de autoconhecimento, onde eu coloquei tudo que eu sabia, né, de teatro, de música, Você também fez teatro, né? Fiz, de sensibilidade, de tudo que eu tinha feito. Fiz isso 3 anos, depois resolvi voltar para a faculdade. Aí entrei na faculdade com 42, me formei com 47, fiz a faculdade em Santos, na Unisantos, depois voltei para São Paulo, entrei no mestrado da USP, fiz mestrado, fiz o doutorado, me doutorei em 2017 e agora estou lançando o livro do doutorado. Ah, que maravilha, que está aqui. Depois eu vou pedir para a produção, para o Marcinho vir aqui mostrar para a gente. Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade. E aqui você fala, claro, do contexto da década de 70, 80 e 90. Né? Como era esse contexto para esses casais homoafetivos? Era absolutamente repressor, né? Se a gente contar, hoje eles estão mais ou menos na faixa dos 60 aos 70, né? Porque tem a conjugalidade de 25 a 40 anos. Tem um casal de mulheres com 40 anos de conjugalidade. Então, nessa época, eles eram patologizados completamente, né? Não tinha nenhum tipo de abertura para esse tipo de conversa, né? Se hoje ainda uma mãe, quando percebe que seu jovem filho é homossexual, acha ainda que errou em alguma coisa, que é o maior erro que tem, é a pessoa primeira coisa que os pais pensam, né? Onde foi que eu errei? Porque é como se fosse um desvio, né? E não é um desvio, é uma expressão da sexualidade como outra qualquer. Isso é que a gente, cada vez mais a gente tem que ver a vida como espectros, né? Vai daqui a aqui, não é 1 ou 2, né? Não é polarizado, é macho ou é fêmea. Entre o macho e a fêmea tem uma série de possibilidades, até genéticas. Não é exclusiva XX e XY, né? Então, eu acho que esse é o maior erro. Essas pessoas, elas foram perseguidas, né? Teve uma mãe que perseguiu, tirou o carro, que tentou tirar da faculdade. Tem um rapaz que na primeira vez que ele beija um outro homem, ele entra no ônibus, ele acha que todo mundo está sabendo que ele beijou alguém, porque ele se sente super culpabilizado. Então, ele conta essa história, que quando ele começa o relacionamento com o que vai ser o parceiro dele, ele não conseguia, ele só se encontrava à noite. Ele levou 6 meses para se verem à luz do dia, porque ele não conseguia, ele tinha vergonha. Pois é, tem esse lado da vergonha da própria pessoa e muitos pais também colocavam as pessoas em conventos, as meninas, os próprios rapazes também. Era uma coisa... Mas até agora ainda tem essa coisa das reversões, né? Ainda, mas eu quero mostrar aqui primeiro a obra da Dé. Eu acho que é uma obra de extrema importância. E esse livro é o seu doutorado. É o meu doutorado. Só que assim, a tese tinha 300 páginas, né? Nesse livro eu tentei fazer, como eu tenho essa coisa mais jornalista e tal, eu tentei fazer uma linguagem mais acessível. Então não é um livro de tese, assim, pesado. Ele conta as histórias de uma maneira muito, muito coloquial. E mesmo a teoria, quando entra a teoria, o que é essa teoria, né? Como é que as pessoas se apaixonam, por exemplo? O que acontece quando as pessoas se apaixonam? O que acontece num relacionamento? Quais são os sentimentos que se tem? O que se considera como um relacionamento de qualidade, por exemplo, né? Então, algumas teorias, elas acabam entrando, alguns conceitos teóricos, mas de uma maneira muito... Você vê que ele é um livro pequeno, né? É um livro pequeno, é uma linguagem fácil, coloquial, uma linguagem que qualquer pessoa vai entender o que está escrito aqui. As pessoas têm gostado, eu tenho tido algumas... E isso é uma coisa interessante. É muito bom quando você faz um trabalho e você sente que esse trabalho repercute de uma maneira construtiva na vida das pessoas, né? E eu tenho me apresentado muito. Eu fiz um doutorado com 14 apresentações em congressos. Desde que eu fiz o doutorado, eu tenho me apresentado em muitos lugares. E quase todos os lugares acabam tendo depoimentos espontâneos das pessoas. Eu tenho uma tia que se descobriu lésbica aos 50 anos e meu pai não aceita, não tem mais Natal em casa, né? Bacana isso, né? As pessoas... É bonito. Eu fui no Sem Censura, no Rio de Janeiro, uma pessoa veio falar comigo que tinha um pai
gay, que o marido do pai era padrinho do filho dela, mas a mãe, a ex, não aceitava. Então se criava um problema, porque ela tinha um filho, e o filho não podia conviver com os dois avós, porque o avô era gay, né? Então assim, você sente que as pessoas falam, eu vou comprar esse livro para dar para o meu pai, para dar para minha mãe, para dar para o meu tio, para dar para essa geração, né, que sofreu tudo isso. Então são pessoas jovens que começam, que estão sensíveis a esse caso, né? Sim. E agora, nesse momento do país, onde a gente está num momento com muita volta para trás, né? Já que vamos tocar nesse assunto, é um assunto, eu acho que é pertinente, porque realmente eu sinto esse retrocesso, não só a questão da homossexualidade, mas de racismo, de tudo. A gente está retrocedendo nas coisas que a gente lutou tanto para chegar. Mas é a influência da religião, né? A religiosidade é uma coisa muito importante na vida das pessoas. A Organização Mundial de Saúde fala isso. Freud já dizia que a religião infantiliza. Mas assim, mas é considerada, a religiosidade é considerada um dos itens importantes na constituição do humano, como as relações sociais. Sim, e tudo claro. Mais. Mas nada contra as religiões, nada contra. Só que assim, a religião é uma coisa de fórum íntimo. Né? Ela não tem que estar aplicada à cidadania, ela não tem que estar aplicada à vida civil, porque na vida civil você tem várias pessoas, você não tem só religiosos. Claro. Então você tem que abranger essas pessoas todas. E na hora que você pega conceitos bíblicos, que é uma fantasia, gente, é uma criação do mundo, como existem outras tantas. Se você vai para a Índia, tem outra Bíblia, se você vai para a Egito, tem outra Bíblia, são várias Bíblias, né? Na época do Novo Testamento, tinham mais de 40 Novos Testamentos e foi escolhido somente, foi eleito só 4, né? Uhum. Então é nesse sentido. Eu acho que a gente não pode deixar que essas coisas religiosas, as que são crenças, interfiram e interferem. Porque eu tenho tido muito contato com pessoas que são filhos de pais protestantes, na linha de protestantismo muito radical, muito xiita, e é um inferno, porque eles são chamados de filhos do demônio, semente do inferno e tal. Da onde, né? Outro dia eu fui num programa, um dos telespectadores me deu a perguntar, mas como é que os gays fazem com a sua religião? Como se fossem pecadores. Opa, espera um pouco, né? Então, esses casais, eles tiveram, nesses anos todos, que superar as próprias contradições internas. Porque... Claro, imagina, né? Eram presentes mesmo, porque devido a toda essa sistemática que eles tinham que enfrentar naquela época, né? Você desde o comecinho, eu falo assim, né? Você desde pequenininho, Mariquinha, olha isso aqui, olha como ele é macho. Essa menina não vai nunca dar nada na vida, blá, blá, blá. A criança, como é que a criança vai comer? Na hora que ela se olha no espelho, o que ela vai ver? Ela vai ver o que as pessoas falam dela. Não pensa que não. Aí pode ver vários sentimentos aí de inferioridade, de muitas coisas. A gente chama de auto-homofobia, né? O próprio Clodovil, eu trabalhei 5 anos com o Clodovil. O próprio Clodovil era um sujeito absolutamente homofóbico. Ele achava que gays não tinham direito a relacionamentos, a casamento, filhos e tal, era só para os heterossexuais. Ele negava isso. Era embora fosse um super gay, e engraçado, divertido, e assumido para burro, né? Mas existia esse preconceito. Mas ele não se colocava como um cara que pudesse amar e ter uma relação amorosa. Muito interessante. Eram relações muito rápidas, ligeiras, superficiais. E tem alguns, né? Tem alguns ainda dessa geração. Aqui mesmo, nos casais, aparece uma pessoa que é bastante isso é uma coisa que você deve abordar aqui, porque, claro, casais longevos, né? E tem casais aí que deram certo no livro, os casais estão aí há anos juntos, né? E são casais de qualidade, né? Assim. Que investem no relacionamento. O que é qualidade, né? Quando você pensa no casal. Vamos definir isso. Quando você pensa no casal, na época da paixão, você tem um mergulho um no outro, né? A gente fala de antropofagia, né? Um quer comer o outro. Você não quer ter limite. Depois, com o passar do tempo, a realidade começa a entrar e você começa a ver que o outro
não é bem aquilo que você imaginava. O outro tem defeitos. O outro tem defeitos, tem coisas que são contrárias a você e tal. Então, esta paixão tem que ter sido forte o suficiente para dar conta da realidade que vem depois. O que vem depois, exatamente. E os dois têm que investir. Eu acho que a primeira coisa que marca um casal democrático, como é o caso deles, é os dois investirem na relação. O que quer dizer isso? São pequenos gestos, né? Tem um casal de homens que é um casal que eu cito muito, porque eles são muito redondinhos, sabe? Porque eles são muito diferentes, absolutamente diferentes. Um é esportista, quer levantar cedo, quer andar, não sei. O outro fica trancado no quarto, vendo seriado no domingo, só sai à tarde. São completamente diferentes. E eles se respeitam nas suas diferenças. Aí ele sai, ele vai correr, quando chega 2 horas a gente se encontra. Eu tenho meus amigos ainda do ginásio, eles não suportam, eu vou, vejo meus amigos. Ele tem a mãe dele doente, ele fica na casa da mãe dele doente, como eu fiquei na casa da minha mãe. Então você vê que tem respeito, que a gente chama de alteridade. Existe um e o outro. E aí vai cair por terra o lance freudiano, porque os freudianos falam que um casal precisa ter diferença sexual, né? Precisa ser um homem e uma mulher. Porque se não tiver diferença sexual, eles ficam fusionados. Eles não conseguem ter um e o outro. E aí eu falo, balela. Não importa as características físicas, importa como você se coloca, se você se coloca como um e o outro. Você vai encontrar funcionalidade nos heterossexuais, como você vai encontrar faz parte da relação humana isso. Sim. Isso é o desenvolvimento emocional. Tem pessoas que conseguem ter essa distinção no casal, tem pessoas que não conseguem. Tem casais até héteros que você não consegue encontrar um sozinho. Sempre estão em dois. Não sai para tomar um café, né? Vamos tomar um café? Não. Venha. Sempre vem a cumbuca junto, né? Certo. O pacote. É isso mesmo. Mas eu acho que é um pouco por aí. Esses casais, eles conseguem ter qualidade porque eles têm esse respeito à alteridade. Cada um respeita a sua individualidade, a sua vida, né? E também os dois têm uma vida em comum. E os dois têm uma também vida foi construída, né? Porque construída sem apoio, né? Sem apoio. Nesses casais sem apoio nenhum. Eu imagino. Mas um relacionamento de qualidade, ele necessita, acho que disso mesmo, de você. É uma construção que as duas pessoas têm que estar ali, né? Fazendo com o mesmo tipo de investimento. Exatamente. É um projeto em comum. Uhum. O casamento ou a relação, ele tem que ser um projeto em comum. Porque senão, o que a gente vê hoje muitos dos casais mais jovens, né? O projeto individual é maior do que o projeto do casal. Então, tanto para mulheres quanto para homens. Então, assim, se aparece uma chance profissional, e isso é muito importante individualmente, até lá vista. Saudações, adeus, até lá vista, baby. E é assim mesmo, né? E nesses casais, não. Você já vê outro tipo de comprometimento. E também, quando acontece isso de até lá vista, baby, porque eu vou fazer o que eu estou a fim de fazer, muitos casais também se separam nesse momento, porque também um não quer acompanhar o outro, né? São projetos individuais diferentes. E aí acontece... Fases de vida diferentes, né? Exatamente. Mas você vê, elas estão 40 anos juntas, né? Por exemplo, são casais, tem o de rapazes 32, de mulheres 25 e 40. Então, assim, é muito tempo. Teve casal com filho, teve um casal de homens, por exemplo, que ele se casou, teve filhos no casamento heterossexual, tinha um monte de irmãos, quase uma dúzia de irmãos, ele teve que enfrentar todos. Porque as pessoas falavam, mas por que você teve filho, que se casou se você era gay? Ele falou, mas eu não sabia. Não sabia. Eu cresci e acontece muito isso, Marta. Se namora? Tô namorando. Se casou? Tava namorando, casei. Você teve filho? Tava casado, tive filho. Você não vê desejo. Eu quero ter filho, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Então, assim, ele falou, eu fui seguindo, todo mundo namorava, eu também namorava. Seguindo as normas o fluxo. Que estão ali. Foi seguindo o fluxo. Aí é complicado, né? Eu vou chamar um comercial rapidinho, claro. A gente já volta com você. Claro. Você fica aí no Foge Não. Até já.
Eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com Dea e Bertrand. Esse é do quê? Mistérios. Não pode contar. Gente, porque as pessoas não contam. Vai ver que tem alguma coisa de numerologia, de ocultismo e tal, mas não me fala, então. E a gente está conversando sobre a obra da Dea, que é Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade, né? Os casais homoafetivos que estão aí há anos juntos, né? E você fez uma pesquisa, claro, para fazer o livro, e foi uma pesquisa fora do seu consultório, né? Sim. Como psicólogo. Sim. Fora, totalmente fora. Você foi a campo fazer... Eu fui na casa deles, né? Porque pra gente, eu sigo uma psicanálise mais contemporânea, chamada psicanálise vincular, é uma psicanálise que surgiu a partir dos anos 50, justamente, tanto na Argentina quanto na França, justamente porque foi a partir dos anos 50 que começa a ter várias mudanças sociais. Começa desquite, começa separações, as crianças, adolescentes começam a existir de fato, porque até então era tudo meio... não tinha uma... Hoje em dia é um mercado adolescente, é um mercado. Antigamente, quando você era criança, você era adulto. Não tinha essa história da adolescência. A adolescência é uma coisa nova. Não era muito, Então, a partir dos anos 50, começaram os consultórios dos psicanalistas argentinos e franceses, começou a ser invadido por uma série de questões que eles não tinham preparo. Okay. Então, eles começaram a estudar. Estudar casais e tal. E quando eu entrei no laboratório, existe na USP vários laboratórios onde se fazem muitas pesquisas. Um desses laboratórios, dirigido pela Isabel Cristina, que é foi minha orientadora, é um laboratório de casal e família e assuntos psicossociais. Ok. Então, a gente faz reuniões todo mês, onde a gente conversa, discute livros, discute casos. É muito, muito rico esse convívio. E quando eu comecei a frequentar o laboratório, eu vi que ninguém falava em gay.
por exemplo. Não tinha. Eu falava, gente, mas vocês estão desde os anos 50 e ninguém, não tem casal homoafetivo? Não tem. Alguns autores falavam que eram considerados casais marginais, que não estavam frente. Eu falei, então pera um pouco, deixa eu ver isso aí. Porque eu sempre convivi muito com gays, a vida inteira trabalhando com artistas, a vida inteira eu convivi com gays. Conheço gays já que tem netos, como assim não aparece? Vamos fazer eles aparecerem. Então eu falo brincando que na homocultura, né, você não tem Mickey e Minnie, você não tem Romeu e Julieta, você não tem nada. Agora, tem sim, é que não foi falado, não foi mostrado. Okay. Existem casais desde o século XVIII, XIX, tem casais maravilhosos. Tem um livro que eu comprei americano que falam de vários casais. Teve uma mulher que ganhou o Nobel da Química, maravilhosa, com uma expo na época, uma companheira já de 30 anos. Então tem muita história, né? E eu falei, agora é isso. Então eu lancei o convite nas redes sociais, os casais se comunicaram comigo. Também isso é interessante, porque todos são casais dentro do armário, não são militantes, não são da clínica, então não são casais problemáticos, são casais que falam assim, nós queremos ser exemplo, nós queremos dar o nosso exemplo, já que a gente está dentro do armário a vida inteira, então a gente quer fazer isso. Como a pesquisa, ela não mostra quem é quem, né? Porque a gente disfarça as profissões, disfarça os nomes, para que tenha esse tipo de proteção à pessoa. Então, eu fiz, na verdade, mais entrevistas, aí na tese só foram 4, que foram as mais significativas. Outras eu já publiquei num livrinho, num outro livro de homoafetividade, são capítulos. Os outros casais eu vou aos poucos, vou publicando em outros contextos, né? Okay. Mas foi interessante porque eu fui na casa deles e como é psicanálise vincular, para mim me importava olhar o vínculo. Okay. Então não fazia sentido entrevistar eles separados. Ali no vínculo é que eu via, fazia uma pergunta, o que respondia, como é que respondiam, por exemplo, tem alguns casais que a gente vê por aí que um complementa a frase do outro, né? Eles não, eles tinham, fala você, conta você. Tem um casal de mulheres que tem um certo controle, uma fica falando, não, mas não foi bem isso, não foi isso, como se tivesse uma memória, a outra que guarda a memória do casal. Assim. As memórias são minhas. Tem muitas coisas interessantes, né, que você... E o que sai de diferente dos casais heterossexuais, isso eu acho importante destacar, é que os casais homossexuais, por não terem modelo, o que é muito ruim, no sentido assim, quando tem briga, não tem ninguém para pedir ajuda. Não tem a sogra, a cunhada, o primo. Um primo, um amigo. Tem crise, é você que resolve. Você que resolve. Mas, ao mesmo tempo, você não tem papel a cumprir. Ninguém vai falar, olha, está casado 1 ano, tem que ter filho. Olha, não se trata assim o marido. Olha, não se trata assim a mulher. Não tem cobranças. Não tem cobrança. Então, eles conseguem ser originais. Eles conseguem ser diferentes. Essa seria a diferença para um casal heterossexual? Muito. Dessa geração, totalmente. Se você pegar essa geração de 60 anos, os casais heterossexuais, nossa, ainda estão brigando com o gênero. Essa geração de homens não vai para a cozinha lavar louça, por exemplo. Né? Hoje você vê os casais jovens brigando por gênero. Não tem aquela coisa que o cara tem que fazer e não falar eu ajudo? Né? Não tem até uma piada, né? Que ele sempre fala, pode deixar que eu lavo louça. Não, vamos lá, olha, eu não vou poder tomar café porque eu tenho que fazer esse mercado, tenho que buscar minha filha no colégio, que são tarefas assim que você foram das mulheres, né? Sim. Então, esses casais não têm isso, você não vê essa coisa do gênero. Então, por exemplo, tem que fazer a limpeza doméstica. Quem faz? Faz o que você mais gosta. Eu gosto de cozinhar, você gosta de faxinar? Então a gente vai fazer assim, não é obrigação de ninguém. E mesmo quando tem uma situação financeira, de um bancar o outro, de um ser mais, você também não sente aquela contabilidade amorosa. É um conceito da Maria Luísa Raibor, muito interessante, de contabilidade amorosa. Ela é uma antropóloga carioca. A gente está tentando fazer alguns trabalhos juntas. E ela fala da contabilidade amorosa, que é aquela coisa assim, eu fiz isso, você fez isso, eu ajudei sua mãe na hora da operação, você não ajudou a minha, né? E eu falo, nos meus casais não aconteceu isso. Não tem isso. Nos casais homossexuais não há essa cobrança. Como há tão grande nos heterossexuais. Então tem um sociólogo inglês chamado Giddens
que eu tenho citado bastante ele, porque ele fala justamente isso, que os casais homossexuais têm o que ensinar aos casais heterossexuais. E eu falo, olha, gente, a gente tem que aprender com gay, com índio, com negro, com deficiente, com todo mundo. Todo mundo, porque todo mundo é humano e tudo que faz parte do humano pertence a gente. Claro. Né? Nesse sentido. E essa diferença dessa geração que está no seu livro para de hoje, existe esse auto preconceito nessa geração de hoje? Ele também existe fortemente ou não? Já está mais... Eu acho que hoje tem um espaço para as pessoas expressarem o seu afeto, né? Então tem os gays que já estão mais bem resolvidos. Eu vejo, por exemplo, eu dou aula na São Judas Unimonte, em Santos, dou aula de psicologia. E eu vejo que as pessoas se assumem. Eu sou bissexual, eu sou gay. Né? Isso há 20 anos atrás era impensável. Era impossível. Né? Agora, ao mesmo tempo, eu sei que tem um certo bullying. Então, por exemplo, se você é muito bonitinho, um rapaz bonitinho, as meninas vêm em cima de você, você fala que é gay, ainda tem menina de 18 anos que olha e fala, ai, que desperdício. Desperdício por quê? Porque ele não vai ser hétero e não vai ficar com você? Ora, bolas, isso é homofobia. Claro. Ninguém fala... Caracterizou. Ninguém fala para um homem bonitão que está com uma mulher, fala, ai, que desperdício. Porque ela tá... Ninguém fala isso. Né? Uhum. É desperdício por quê? Não é desperdício nenhum. Tem muita gente para aproveitar que não vai desperdiçar nada. Não vai ter desperdício nenhum. Né? Tudo uma questão de escolha. Algum. Então, eu acho que essa geração agora, elas têm essa expressão, essa possibilidade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, os pais ainda estão presos à heteronormatividade. Na minha clínica, ao longo do tempo, eu vejo mães jovens, mães inteligentes, mães profissionais, às vezes nem de 50 anos, que levam suas filhas ou seus filhos porque estão achando que eles estão desenvolvendo uma homossexualidade. Por quê? Às vezes elas falam assim, não, eu não sou homofóbica, eu tenho vários amigos gays. Mas meu filho, como é que eu vou explicar para minha família? Né? O que eu vou falar para as pessoas? Tem muito essa coisa do que eu vou falar para o outro, né? Do que a minha família vai pensar, do que o outro vai pensar, do que o meu filho vai sofrer, quais preconceitos que ele vai sofrer, de quem. Existe muito essa preocupação dos pais também. Né? Porque a gente tem uma coisa, né, que nasce, cresce, desenvolve, aí casa e tem filhos, aí constitui família. Então, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe. Mulheres que não querem ser mães, ainda hoje, se uma menina de 30, 30 e poucos, casada, fala, não quero ser mãe, você não tem noção. Também. Sim, é uma cobrança. Aí elas fazem assim, grande. como elas ficam preocupadas, elas começam a congelar óvulos, né? Aí congela óvulo, não quero ser mãe, mas vai que aos 40 eu queira, né? Vai que... Então aí se faz toda uma indústria de congelamento de óvulos, que é também... É muito esquisito esse negócio de congelar óvulos, porque também vai embora, eles são descartados. É uma confusão com essa coisa de aborto, quem é o quê, onde começa a vida, onde não começa, né? Tem toda uma discussão com relação a isso. Mas você vê que é uma pressão social muito grande, então... É por essa pressão social, né? Eu vou congelar porque daí, de repente, eu resolvo. Quer dizer, a pessoa já está resolvida. Já está resolvida. Já resolveu que não quer. Mas aí vem essa história do que, mas agora estão me cobrando, porque as pessoas... Eu já ouvi isso, eu não tenho filho, já ouvi falar assim, mas você não tem filho? Nossa, então... Ou você não se realizou, né? Você não se realizou como mulher. Eu falei, opa, peraí, pera um tem pouquinho. Nada a ver, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sem dúvida. E esse tipo de comentário... O que é a realização de uma mulher, né? Aí você cai nisso. O que é? Sim. Só por você ser mulher, por você ser mãe, ser feminina, qual é a realização? Aí você entra na coisa do gênero. E o que eu falo do momento atual, e não vem aqui nenhum tipo de partidarismo, mas vem de pessoas que estão em cargos de direção e que não têm competência e nem têm formação. Então, a tal da ministra fala que é mestre, e ela não é mestre de porcaria nenhuma, não sei nem se ela tem ensino médio, por quê? E ela fala um monte de asneiro que ela fala, eu acho que ela tem um discurso absolutamente delirante, assim, completamente. Tá pondo um monte de gente incompetente, gente sem qualidade, depois uma menina de 26 anos, que sei lá o que a menina é, em cargos, ganhando uma fortuna, gerenciando verbas e tal, você fala assim, o quê? Mas onde é? Como é que a gente deixa? Como é que os juízes deixam?
Tem que tirar isso de lá, é delirante. Né? Então, essa pergunta bem legal que você disse agora, porque como que as pessoas, como você, que tem uma formação, é pós-doc, deixam uma pessoa fazer essas coisas? Mas essa é a democracia, né? Quando a Então, gente... tudo bem a democracia, mas a peraí. democracia também é muito injusta, né? Injusta, também Porque não tem que ter um metade limite, da população né, elege, a outra metade está descontente, né? Pois é. Então, assim, e essas que estão descontente, está cada vez se avolumando mais. Sim. Porque agora esses 50 que viram, que estão vendo que tu fizeram uma grande asneira, né? Agora já está começando um movimento disso, né? Sim, sim. Até pelo Zé de Abreu ter se proclamado presidente e tudo mais, está começando um movimento de falar, olha, essas pessoas estão nos lugares errados, né? Eu não falo nas áreas que eu não entendo. Eu não entendo de economia, eu não falo nessas áreas. Eu falo na área de educação, na área de cultura, na área e na área de saúde, né? Então, por exemplo, na área de saúde já tiveram coisas bem sérias. Eles tiraram as cartilhas dos trans, por exemplo, tinha sido feita uma cartilha para o transexual, porque o transexual, que é do sexo feminino, às vezes ele transa com homem. Uhum. E ele acha que só porque ele começou a tomar um hormônio, não sei o que, ele não vai engravidar. E aí engravida. E aí? Então ele pega doenças, ele tem que ter uma série de orientações. Informação, claro. Prevenção. Porque você tem, por exemplo, se você tem uma lésbica que é virgem, você não vai poder atender essa lésbica numa ginecologista colocando um espectro de uma mulher que teve 6 filhos. Claro. Há que ter toda essa atenção. Tem que ter toda essa atenção. E essa informação. Claro, porque você tem que, às vezes, tem que ter um espectro de virgem, porque é uma coisa que dói, que machuca. Uhum. E aí o que acontece? A homofobia dos profissionais é uma coisa assim, você não gosta de homem? Então vamos lá, vamos ver se você aguenta. E eles são muito maltratados. Então o acesso a essas pessoas à saúde é muito deficitário. Elas não vão. Claro. Você vai para passar dor passar, além da dor física, a dor psicológica, que é maior ainda. Né? Então, assim, é um despreparo. Uma das coisas que eu acho que esse livro traz, eu tenho falado, é o preparo dos psicólogos, o preparo dos profissionais da saúde para atender uma comunidade que a comunidade homoafetiva é tida como uma das mais estressadas. Uhum. Porque, por exemplo, se você é um diretor de banco e você é gay, você não tem uma companheira, você tem um companheiro. Você não pode falar isso para ninguém, porque senão você não chega à alta diretoria. Porque tem almoços, tem jantares, você sempre sozinho, você sempre sozinho, você sempre sozinho, você sempre sozinho. Começa as cobranças, né? Cadê a pula a história, né? Pula a história. Você não pula, né? O gay sempre pula. Ele sai na hora das confidências com os amigos, ele sai, ele volta depois. Ele tem uma série de estratégias para fugir. Então, a qualquer hora ele pode ser descoberto. E isso é um elemento de super estresse para ele, para homens e para mulheres, né? Sim. Então, assim, tem outros elementos, né, de você não ter um apoio social, de você o tempo todo estar passando por ofensas, por injúrias, é sapatão, é mal amada. Até hoje, outro dia, 2 meninas estavam me falando, saí na rua, 2 meninas jovens de mão dada, passa um homem e fala, tá faltando alguma coisa, tá me querendo. Tá faltando o quê, cara pálida? Né? Ninguém fala que tá faltando com você, por que você... É um pouco de uma ingerência, né? Como se todo mundo tivesse o direito de dar palpite, né? Sim. E os homossexuais não fazem isso, né? Com os héteros, né? Não fica fazendo esse tipo de pergunta, muito menos... Porque você é hétero, né? Então. Eu falei isso numa palestra, você sabe? Heteronormatividade. Diga. Eu fui fazer uma palestra e tinha um senhor muito incomodado com o que eu estava falando, porque eu comecei a falar do casal de homens e comecei a falar de uma maneira com muita qualidade. E ele ficou muito incomodado e eu olhei para ele e falei, posso fazer uma pergunta? Por que o senhor é heterossexual? Ele não respondeu, ficou muito nervoso. Não, sou 3, 4 anos, quero menina. Não, isso foi uma construção. Ele saiu da sala. Ele não aguentou nem discutir. Sim, Aí eu falo, o que é isso? Tudo bem, a gente tem uma dificuldade em enfrentar o outro, o estrangeiro. O estrangeiro é uma figura recorrente na literatura, no cinema, é o imigrante,
né? São os índios e os europeus quando começou o descobrimento. Enfim, esse estranhamento que o outro provoca. Então, às vezes, se você vê uma pessoa muito diferente de você, como, por exemplo, que a gente chama dos não binários. O que é não binário? Ele não é nem feminino nem masculino. Ele usa adereços de ambos. Então, é um homem que tem uma barba, mas ele pinta os lábios com um batom vermelho, ele põe um coturno masculino, mas ele põe uma sandália, ele faz uma mistureba. E aí, quando você olha, você fala, como é que eu chamo, né? Oi, vem cá. Quem é essa figura? Oi, vem cá. E você? Quem é você? Isso causa um certo desconforto. E as pessoas não gostam de desconfortos. As pessoas não gostam de vestir. É porque dá trabalho para entender. Dá para trabalho. Como é que se chama? Né? Uma vez eu tive uma moça que ela falava assim, é muito chato em festa GLS, na época do GLS. Muito chato, porque você começa a conversar com uma mulher, dá um pouco meio cantada. Porque você começa a conversar com um homem, o cara é viado. Ai, que horror. Para ela, era um desconforto as pessoas não serem exatamente tão definidas como ela queria que fossem. Olha que absurdo, Marta. Porque está dentro do padrão, daquela caixinha, daquele padrão, né? Da padronização. Então, assim, eu acho que o estranho provoca, o homossexual é um estranho. E, ao mesmo tempo, tem muito de desejo reprimido, sim. Muito desejo reprimido, sim. Você, às vezes, encontra homens heterossexuais que falam de mulheres e você sente que eles não gostam de mulheres. O que não gostam do universo feminino, da pele, do cheiro. Falam mal do cheiro, falam mal de não sei quem, falam mal de não sei quem. Mas por que você gosta de mulher? Ah, eu gosto, eu sou heterossexual. Balela, você não é heterossexual nada. Se você tiver uma oportunidade, você vai para o outro lado, meu amigo. Não duvide, né? Então, assim, agora é muito difícil as pessoas... eu tenho um caso de um homem com 50 anos, com um casamento de mais de 20 filhos criados, que um dia começou a ficar angústia, depressão, angústia. Um dia ele sai à noite, ele é cantado por um homem. Aos 50 anos, fez-se a luz. Olha só. Era isso que ia me fazer feliz e me fez infeliz 30 anos, na minha vida inteira. Agora, e muitos não sabem mesmo. Existe mesmo pessoas, tanto homens como mulheres, que descobrem isso depois mesmo do casamento. Porque você não tem oportunidade. Depois de... você não tem oportunidade. Você vai no fluxo, né? Essa geração agora tem. É aí que está a diferença. Essa geração tem. Você pega, hoje em dia, adolescentes de 16, 17 anos, eles beijam meninos e meninas. Sim. Dificilmente você encontra adolescentes que não beijam meninos e meninas. Sim. Eles são umas coisas mais indiferenciadas. Você encontra muita gente hoje bissexual falando, agora eu tô com um homem, tô me relacionando, tô bem, sim, mas se acabar esse relacionamento e aparecer uma mulher, eu posso me relacionar com uma mulher e também estar bem. Então você vê que existe essa coisa que na nossa época não existia, né? 30 anos, 40 anos, na época que nós éramos jovens, eram muito determinados, né? E ai da menina que saísse fora disso, por exemplo, de uma vida um pouco mais libertária, de uma descoberta sexual, era muito criticada, mesmo heterossexualmente. Com certeza. Né? Eu lembro que outro dia eu estava falando para os alunos, a menina que beijava um menino sem namorar era vaquinha. Isso. Ai, aquela era vaquinha. Agora era o cara assim. Não. Quanto mais ele beijasse, melhor seria. Sim, mais homem, mais experiente ele era. A experiência sexual do homem sempre foi valorizada. Sim. E a da mulher sempre foi desvalorizada. Sim, claro. Hoje isso mudou, né? Nossa, elas estão exigentes. Estão exigentes. Cada dia mais. Eu atendo casal, tanto gays quanto héteros. E é muito interessante, porque a mulherada agora tem um critério, assim, não é qualquer coisa, né? Quando elas começam a querer já a se relacionar para talvez ter filho, constituir família, importa uma série de coisas, elas avaliam uma série de coisas, a família de origem, o que vai ser. Quer dizer, hoje em dia eu acho que também a crítica com relação as escolhas, de uma maneira geral, principalmente da parte das mulheres, está maior, né? Antigamente era mais, ia mais no vai da valsa, né? É verdade. E essa geração de hoje teve aí também, nessa geração do livro, a geração de 70, 80, 90 também,
essa geração que começou com essa abertura, com essa possibilidade que eles têm hoje Sim, sem dúvida. de escolher, né? Foi essa geração que abriu os Abriu caminhos, o caminho, né? é. Foi essa geração que abriu o caminho para a parada gay, essas coisas todas que... Sim, eu lembro que aí. em 80, final da década de 80, a Leci Brandão fez um grande sucesso com uma música que ela falava ombro amigo, que ela falava que a pessoa ia para boate, chorar e tal, porque estava sozinha, porque não conseguia se encontrar na sociedade, né? E foi um grande sucesso, não era? Mas já foi um dos primeiros que começou, os primeiros sucessos. Depois veio os Secos e Molhados, que também. Começou a confrontar muito essa coisa do gênero, né? Com o Ney Matogrosso confrontando o gênero. O Ney Matogrosso tinha uma filha, de repente tem uma vida homossexual também. As pessoas falam, bom, não foi gay desde que nasceu, né? Gozado, passou por uma coisa. As pessoas acho que começam a ficar mais sensíveis a essas histórias, né? Olha, eu fico pensando assim, eu falo muito isso para aluno, né? Para eles compararem o tempo que a gente tinha com o tempo de hoje. A gente ia para os bailes, ficava sentado esperando os meninos tirarem para dançar. Se nenhum menino tirasse para dançar, você não dançava. Verdade. Você voltar para casa sem ter dançado, porque você não podia dançar sozinha. Lembra disso? Lembro disso. Verdade. Aliás, a mulher então não podia nada mesmo. Não podia nada. Me imagina a geração das nossas mães, das nossas avós. Eu falo isso para minha mãe. Eu falo, nossa, ninguém merece viver no tempo que você viveu. Muita repressão. Porque a repressão era muito grande. Minha mãe também cantava, eu sou cantora, minha mãe também. Enfrentou muito preconceito. Nossa. Né? Cantava na rádio e só podia cantar se o irmão fosse levar. Então, assim, eram umas coisas assim, nossa, ninguém merece isso. Eu viajei muito com esses shows, né? Era muito jovem, né? Tinha 26, eu não tinha nem 30 anos. E saía, mas era um assédio tão... Como você não conseguia fazer nada? Hoje em dia, a gente vai, entra no restaurante, está num bar, se quiser ir para uma boate, vai dançar sozinha, você faz o que você quiser beber sozinha bebe. Você bebe. Se quiser fumar, você fuma. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Naquela época você era um temor, assim, né? Sim. Qualquer coisa que você fizesse... E se você fosse uma mulher mais independente, uma mulher... Que queria estudar muito, que queria ir, então era um bullying direto. Não é? Mas eles foram desbravadores mesmo, né? Embora ainda é uma geração que a gente tem nos Estados Unidos a coisa do don't ask, don't tell. Então, assim, não pergunte que eu não falo, né? Ninguém fala, né? E até semana passada eu estava ouvindo de clientes meus essa situação. A gente foi lá, foi tudo bem, porque também ninguém perguntou nada, ninguém falou nada, também a gente não se expõe. Então, são casais que não incomodam. Porque se vão numa festa de Réveillon, eles não vão dar um beijo na boca, no fim, eles vão dar um beijo no rosto. Tem uma história de uma das duas mulheres que é muito interessante. Elas iam fazer 25 anos de casadas. Elas têm um padrão aquisitivo muito bom. Okay. E elas queriam reunir os amigos e a família. Então alugaram um buffet, um lugar muito bonito. Falaram para a família que ia ser aniversário coletivo. Então eles não precisavam nem cumprimentar ninguém e nem levar presente para ninguém. E os amigos sabiam que elas estavam comemorando os 25 anos de casadas, mas a família não. Todos se divertiram, todos dançaram e tá. Porém, elas não deram beijo. Na hora, elas não fizeram a cerimônia oficial, né? Chegou aos 25 anos, então tem uma pessoa que vai falar alguma coisa, uma pessoa que é escolhida para falar alguma coisa sobre isso, renovação de votos, seja lá o que for. Elas darem um beijo, um abraço e tal. Nada, né? Então, é vivido aquilo, mas é vivido de uma maneira tão invisível que elas não conseguem viver de uma maneira plena, né? Fica pela metade. Então, os homossexuais se sentem muito isso. Eles chegam nos cargos de diretoria, não chega à presidência. Eles chegam, não chega, né? Chega uma hora que começa, a sociedade começa. E tem inúmeros casos de pessoas que, quando chegam a uma posição de poder, se casam. Há pouco tempo nós tivemos na área ministerial, alguns anos atrás, um senhor que não era casado até os 60 anos da vida, foi para o ministério, casou, né?
Então, assim, precisou casar. De tanta cobrança De da tanta sociedade. cobrança, porque as pessoas sabiam que ele tinha uma vida homossexual, né? Então, ministro não pode. Como é que pode ministro sem mulher? Já pensou um presidente sem mulher, esposa? presidente sem esposa. Umas coisas umas crenças que colocam. Mas na Europa já tem, né? Teve há algum tempo atrás uma reunião de presidenciáveis, presidentes, e tem um que eu não sei se é Luxemburgo, eu não sei de que país é, que ele é casado com um companheiro, e foi assim, um monte de primeiras damas, e ele lá, muito bonitinho. Mas você vê, precisa ter muita coragem para você conseguir fazer muita isso. coragem, e leva tempo também, né? Não é da noite para o dia, porque as crenças estão aí há muito tempo, e para você quebrar, né, essas crenças todas, esses valores todos, leva tempo. E também, mas é muito interessante que o ser diferente sempre esteve na humanidade, desde a época das cavernas, né? E esse ser diferente que incomoda tanto é muito interessante e vai sempre existir, né, Débora? Porque o outro nos traz o que a gente não fez, né? Pensa um pouco. É verdade. O outro nos traz o que a gente não é. O que talvez a gente não consiga ser e queira ser, né? Então, tem uma teórica psicanalista, Melanie Klein, não sou adepta dela, mas tem algumas coisas que ela fala que eu acho muito legal. Tem um livro dela que eu acho que o título é maravilhoso, Inveja ou Gratidão. Então, assim, ou você tem, perante a vida, uma atitude de gratidão pelas coisas que te aconteceram, boas ou más, mas que fizeram você ser quem você é, ou você tem inveja. É uma coisa ou outra, né? Não tem muito jeito. Eu estava pensando, eu não gosto muito dessas coisas polarizadas, né? Isso, aquilo. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa, um pensamento até mais diverso e tal. Mas nesse caso, eu acho que ela exemplifica bem uma situação. Porque ou você olha no espelho e gosta de quem você é, do resultado da sua vida, ou você não gosta. Se você não gosta, você tem que ter um culpado. Como é que você vai? Ou você é sua, né? Ou você até pode se culpabilizar e ficar numa depressão, ficar numa melancolia, tal. Mas você entra em sentimentos que não são nada construtivos, né? São sentimentos para te derrubar, né? E você sente muito isso com relação, às vezes eu vejo, mesmo com colegas da profissão, né? Um tempo eu estava conversando com uma psicanalista e ela falando que ela estava contente porque o psicanalista chama de paciente, né? Eu chamo de cliente. O paciente dela estava namorando e era um gay, estava namorando com uma heterossexual. Eu olhei e falei assim, por que você ficou contente? Porque você é casada? Não. Separada? Quantos anos? 15. Nunca mais teve ninguém? Nunca. E você vai palpitar sobre o amor do cara? Para com isso, você está com inveja. Tá, né? Entende? Porque assim, a pessoa não tem relação, a pessoa não tem isso, a pessoa não tem... E ainda vai criticar, pelo amor de Deus. Aí você vê que não tem uma contribuição, né? Tem uma dificuldade do vazio da própria vida. Sim, sim. Tanto que as pessoas falavam, né, teve várias... porque os gays são irresponsáveis, vivem para festas, vivem para isso, por isso eles são infantis, são imaturos, não? Por quê? Porque eles não têm filhos, o dinheiro sobra para eles querem... Ótimo, que maravilha, por quê? Quem quer ter filho, tenha filho, quem não quer ter filho, não tem. Quem quer fazer livro, quem quer plantar árvore, cada um faz o que quer. Quem quer viver nas festas, viva. Viva nas festas, que é coisa melhor. Somos livres para fazer o que quisermos, desde que não se prejudique ninguém, desde que a gente tenha... faça isso tudo de uma maneira que te agrade e que não prejudique o outro. Decente, né? De uma maneira nem se escondendo e nem sendo, você não precisa ficar se mostrando e tal. Mas, por exemplo, isso eu coloquei uma vez no laboratório. Estão vindo 5 casais de viagem. Vieram 5 casais não, vieram 5 pessoas que estão em casais. Só um deles é gay. Chegou no aeroporto, estão todos os companheiros esperando os casais. Todos dão um grande beijo na boca. O casal gay não pode. Pois é. Abraça, dá beijinho aqui e disfarça e faz que tá feliz. Por quê?
Porque se fizer vai ser ostensivo. Por que que os outros podem? Não é boca, não é língua, não é afeto, não É é... tudo igual. Não é? Tudo igual. Você percebe? O hétero pode e o casal não pode, porque. E é exatamente isso. É um beijo somente, o outro não Então tá você beijando. tem, por exemplo, já tive na minha clínica, uma moça que falava assim, agora eu contei para minha mãe, contei para o meu pai, eles estão sabendo. Consegui levar minha companheira lá o fim de semana, almoçamos em casa. Foi legal, foi respeitoso e tal. Mas eu não posso sentar no colo dela como minha irmã faz com o namorado. Eu não posso fazer uma coisinha e chegar e dar um beijinho, um selinho dela no meio da mesa, como minha irmã faz com o namorado. Então, assim, estavam as duas meninas, uma com o namorado e uma com a namorada. A namorada ficou absolutamente reprimida, sem poder fazer nada. E a com o namorado fazia tudo, o natural. E que entre namorados acontece. Hétero é natural, né? Mexe no cabelo, dá um beijinho, exatamente. pega na mão, faz um carinho, oferece um café, oferece uma coisa. Fala da pessoa. Isso também os gays se queixam muito. Vão em reuniões, os héteros contam os casos que tiveram, os namoros, os casamentos e tal. Eles ficam quietos, eles não podem contar. É complicado a situação. Eu tive um depoimento de uma senhora já, e ela ainda falando assim, eu tinha um grupo de amigos heterossexuais, com uma vida desse tamanhinho, os caras não tinham vivência nenhuma. Eu tinha uma vivência maravilhosa, eu tinha um monte de mulherada, tinha coisa para contar, não podia contar, tinha que ficar ouvindo as histórias chatas deles e não podia contar, porque eu era a única mulher lésbica no meio de homens heterossexuais, não ia ser aceita nunca. Né? É isso aí. Bom, a gente está no final do programa, Déa, eu ficaria com você aqui, mas eu já quero convidar você para voltar ao Que Esquina delícia, da Cultura, foi uma delícia. porque é um assunto, acho que, muito pertinente, né? Sempre foi, sempre será. E parabenizar você pela sua obra. Muito né? obrigada. E sei que você está viajando aí o Brasil inteiro lançando esse livro, tá um maior sucesso, parabéns. Tá indo bem, eu vou agora, dia 22 de março, tem um lançamento em Santos. Depois eu vou para Salvador, dia 16 de maio eu vou estar em Salvador. Eu também estou promovendo um debate junto com o lançamento. Então eu convido alguns professores das cidades onde eu vou. Então tem sido uma coisa que tem... Maravilha. Porque aí vão os alunos, os professores, acaba tendo uma visibilidade grande, né, de discussão mesmo. Porque é um tema para ir para a academia, para ir para a sociedade, para ir Para qualquer lugar, né? para ser conversado. E para adquirir o livro, como que as pessoas fazem? Pela internet, se você tem para vender na Saraiva, tem para vender em várias livrarias. Na Livraria da Cultura da Paulista está exposto. Entrando na internet, você vê onde... Na Cultura eu sei que está exposto, me falaram essa semana, que está naquela... Que bacana. Tá aqui, Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade, a história de 4 casais, né? Uhum. De homens, de mulheres, homoafetivos. Essa obra maravilhosa da Déa e Bertrand, que você tem que ter e tem que presentear as pessoas para que esse preconceito acabe de uma vez por todas, né? Apesar que nós estamos aí num retrocesso, espero que esse retrocesso também acabe rapidinho. Ou seja, enfrentado, né? Enfrentado já está sendo. Não tem aquela ninguém larga a mão de ninguém. Vamos juntar as mãos e enfrentar, que eu acho que o conhecimento consegue... Né? A luz não nasce da escuridão? Sim. É meu lema. Né? É isso mesmo. Tá aqui. Déa, prazer grande, uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada. Espero que você volte em breve. Um grande prazer conversar com você. Muito obrigada. Para mim também foi muito legal e uma honra recebê-la aqui no Esquina da Cultura. Prometo que vou ler a obra que eu ainda não li. Eu também estou escrevendo uma obra, então não tenho tempo de ler outras obras. Estou ficando meio louca, mas tudo bem. Parabéns mais uma vez, sucesso. Adquiram o livro, vocês que estão aí com a gente aqui através da BCC no Esquina da Cultura. Lembrando que semana que vem a gente tem um outro encontro, toda terça-feira às 13 horas. A gente tem esse encontro aqui nesta esquina onde tudo acontece. Beijos para vocês, boa semana. Tchau.